Nós recebemos com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM o advogado Eduardo Mahon. Ele vai falar conosco sobre o projeto que foi aprovado em primeira votação no Senado da República, que acaba com o foro privilegiado, uma das grandes reivindicações da população brasileira. Mas antes de falar do projeto, a gente quer agradecer a nova produção intelectual do Eduardo Mahon. Ele foi presidente da Academia Mato Grossense de Letras, além de advogado, é escritor e está nos entregando aqui um livro, Contos Estranhos. Logo hoje que eu não trouxe meu óculos. Mas por isso eu não vou conseguir ler nem um trechinho aqui para os senhores. Mas agradecer ao deputado Eduardo Mahon. Deputado, já me elegeu? Deputado. Eu falei deputado? Não, você pode me eleger, não tem problema. Não, é que advogado é mais que deputado. Mas advogado Eduardo Mahon, né? Mas se você for candidato, você elege, com certeza. E vamos começar com o advogado Eduardo Mahon, que trouxe o livro para mim, para o Mauro Camargo. O do Mauro está reservado aqui, hoje o Mauro não pôde comparecer. Não é que o Mauro está em greve geral, não. O Mauro tem compromissos agendados anteriormente. E a Laís Souza. Eduardo Mahon, obrigado pela sua presença. E, inicialmente, o que é que você pensa sobre essa aprovação do Senado? Tem um ditado popular que diz o seguinte: quando a esmola é demais, o santo desconfia. O Senado aprovar por unanimidade o fim do foro privilegiado? O que tem por trás disso? Bom dia, é um prazer tê-lo conosco. Bom dia Antero, bom dia Laís, bom dia equipe que não fez greve. Vocês estão aqui. Nós temos que noticiar a greve, né? Você tem que noticiar a greve. O apoio nosso aos trabalhadores é a gente noticiar a greve. Eu não tenho nada contra. Eu sou a favor da greve também. Cada qual se manifesta como quiser. Sou contra o prefeito Dória em São Paulo, que vai cortar ponto. Vai mandar descontar no salário, que é uma bobagem grande. Bom, muito bem. Antero, eu como sempre, todos os dias saio de casa e escuto, se é muito cedo, escuto o Onofre, se é depois das 7, escuto vocês. E saí de casa com um comentário seu a respeito da questão da legitimidade do Congresso em votar a questão previdenciária. E já de antemão não concordo, porque se nós passarmos em revista a legitimidade de um Congresso Nacional dos últimos 40 anos, eles não poderiam aprovar rigorosamente nada. Você foi parte e você sabe do que eu estou falando. Bem, a mesma legitimidade que aprovou a reforma previdenciária e está aprovando a reforma trabalhista é a mesma que está acabando com o foro privilegiado. Que bom. Quais são os objetivos? Para mim não me importa. Importa ser prático e dizer a Constituição tem que ser mexida no artigo 102, concernente ao Supremo Tribunal Federal, e 105, relativa ao Superior Tribunal de Justiça. Com que objetivos escusos, espúrios, etc. e tal? Para mim, não me importa. É claro que, e desse ponto de vista também discutei ontem, é claro que o político ele vai ganhar não só mas outras três instâncias. Jurisdições, né? E isso é uma coisa muito boa. Qualquer advogado, prefere advogar em primeira instância do que em última instância. No caso dos congressistas, né? Federais, deputados federais e senadores. Então, é a única instância única, Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, é muito difícil, muito difícil. As decisões, elas basicamente só cabem em embargos de declaração e embargos infringentes para o colegiado. Basicamente, 2 recursos. Se nós advogarmos na primeira instância, vai caber agravos em casos cíveis, vai caber apelações, vai caber os embargos de declaração, os embargos infringentes para o próprio tribunal, o recurso especial, o recurso extraordinário, se não subir o agravo de instrumento, depois, quer dizer, tem todo um arsenal recursal que é possível subir aos tribunais de Brasília. Então, para nós advogados, e até para o próprio acusado, eu acho que eles já estão se conscientizando, é muito melhor ser julgado em primeira instância do que em única instância. Eu li o seguinte, porque acaba com o foro por prerrogativa de função, do que eu concordo.
de todo mundo, menos do presidente da República. São raríssimas as exceções. Presidente do Supremo. Chefes de poderes. Chefes de poderes. Só. Isso se transfere para cá. Os chefes de poderes daqui continuam com foro. Bom, vamos lá. Outra coisa que a gente, antes de responder essa questão, ontem teve uma discussão, mandei até um WhatsApp para a Laís, sobre a questão do crime comum e crime de responsabilidade. A colocação dela ontem está certa. Os crimes especiais... Estava certo e estava errado. Estava certo e estava errado. Porque os crimes especiais, eles são regulados de acordo com a posição da pessoa. Lei especial derroga a lei geral, né? Geralmente. Né? Podem conviver juntos, mas podem eventualmente abrogar ou derrogar uma lei comum. Os crimes especiais, entre aspas, são crimes regulados pela legislação extravagante ou são crimes de certa característica. Por exemplo, a corrupção passiva. Não é? A corrupção ativa pode ser cometida por qualquer um, inclusive servidor público. Mas a corrupção passiva, ela necessária solicitar ou receber, ela pressupõe em algum momento a participação do servidor público. Então, assim, mas o que se mexeu no final das contas no projeto, no artigo 102 e 105? Não se fez essa diferenciação. A diferenciação é o seguinte: crimes de responsabilidade. Crime de responsabilidade, como você sabe, é ligado ao mandato. E crime comum são todo o resto. Quer dizer, a Constituição não faz a diferença. É mais ou menos o que o Barroso quer aprovar, né? É tudo. Tudo vai passar, no final das contas, para a primeira instância, menos os crimes de responsabilidade contra presidente da República, procurador-geral, ministro do Supremo Tribunal Federal, que existe um procedimento constitucional próprio para processar e julgar. Eduardo, vai ser transferido por espelhamento essa questão das prerrogativas dos chefes dos poderes estaduais? Acredito que sim, é uma aplicação analógica. Agora, bom dia, Eduardo. Bom dia. Que bom que você veio aqui para... Ou seja, só para traduzir o seguinte, né? Porque o linguajar do Eduardo Mahon, vamos traduzir aqui para o português. Pode traduzir. Vamos traduzir por espelhamento e tal, papai, significa que o presidente da Assembleia continua tendo foro por prerrogativa de função do TJ, né? O governador do Estado continua tendo no STJ, o Procurador-Geral de Justiça também continua tendo no STJ. Somente. E aí veio a minha pergunta... Justamente... Os outros todos vão ser julgados por juízes de primeira instância. Juízes comuns. Aí o seguinte... Singulares. Então, pergunta lá isso, senão eu estou falando demais. Nessa mudança de foro, né? Você vem para a primeira instância, um deputado federal, um senador... Você acredita que nesse processo os estados também vão, principalmente os tribunais, vão precisar se organizar? Porque você pega, por exemplo, a vara especializada contra o crime organizado, né? São processos volumosos, geralmente não é apenas um réu, são dezenas de réus, com centenas de testemunhas, com audiências intermináveis. Então, um processo que geralmente com um réu demoraria ali 1 ano, vai passar muito mais tempo e com réus presos. Né? O Estado vai ter que se readequar a essa nova realidade, porque a Lava Jato por si só ela é imensa, né? E todos os estados têm alguém envolvido na Lava Jato. O que se deve, como que você analisa esse cenário sendo criminalista? Mas nos casos da Lava Jato, só estendendo a pergunta aí, complementando a pergunta da Laís, no caso da Lava Jato, os processos vão para o juiz Sérgio Moro, né? Já tem vários específicos. Já tem prevento, né? Mas assim, casos parecidos... Não, eu sei, né? eu só estou colocando o seguinte, porque poderia ter a confusão seguinte. Não, o Blairo Maggi de Mato Grosso vai ser julgado pela juíza Selma? Não, vai ser julgado pelo Sérgio Moro. Porque aí é prevento, prevento. Então vamos explicar. Então o foro por prerrogativa é um foro destinado a proteger o cargo e não o ocupante do cargo. Então, para que o ocupante do cargo escape eventualmente a uma perseguição orquestrada no Brasil, fez-se o foro de prerrogativa. Eduardo, por exemplo, vamos imaginar que 100 pessoas queiram processar um determinado senador, um determinado deputado, por exemplo, o Galli. Então, 100 pessoas do Brasil inteiro vão processar o Galli, ou em vários estados, etc. e tal, por causa daquela declaração infeliz que deu. Que eu, inclusive, acho que não é passível de processo também. Mas, enfim, decidam. E a Constituição protege a bobagem que fala da tribuna. Ele vai responder o quê? Ele vai responder em 6 estados, sem processo? Então é para isso que é preciso ter o foro de prerrogativa. Bom,
Mas como tudo no Brasil, abusou-se e se fez do foro de prerrogativa. E aí sim a Laís, vou entrar na questão dela, a proteção que se deu através da incapacidade dos tribunais julgarem, isso foi muito bom até 3 anos, 4 anos atrás, com o julgamento do Mensalão. Após o julgamento do Mensalão, se percebeu que mesmo com a estrutura precária, é possível um julgamento no Supremo Tribunal Federal. E aí a galera pulou. Agora as pessoas imaginam que a questão do Mensalão, do Mas Petrolão... o Supremo demorou demais para julgar o Mensalão, né? Mas venhamos e 7 convenhamos. anos. O Moro julga mais rápido. Para né? em 120 anos não haver processo algum, 7 anos é um absoluto recorde em termos do Supremo Tribunal Federal. Bom, agora, e os processos? Bom, o processo do Petrolão vai por prevenção, é uma força atrativa do juiz que primeiro despachou, vão todos eles para o Moro. Com relação aos outros regimes de corrupção, por exemplo, em Mato Grosso, não se enganem, em Mato Grosso, quando a verba desviada for estadual, e a maioria não é, mas quando é estadual, vai por especialidade para a 7ª Vara Criminal, porque ela é especializada em crimes contra a administração pública, o sistema tributário nacional e crimes organizados. Bom, então vai para a 7ª. A grande maioria do desvio de verba hoje apurado no Supremo Tribunal Federal, no STJ também, é de origem ou tem uma participação federal. Então os parlamentares que, se quiserem imaginar que a justiça estadual, entre aspas, resolva, não vai resolver não, senhor. Porque a grande maioria dos processos vão voltar para a primeira instância, mas vão voltar para as varas federais, com recursos respectivos para os tribunais regionais federais das 5 regiões. Então, assim, é uma certa ilusão dizer que a justiça estadual, primeiro, é mais leve do que a federal, número 1, depois que seria mais moroso, número 2, e depois que resolveriam-se algumas questões. Não é verdade. Porque a grande maioria dos processos vão tramitar na Justiça Federal. E quando tiverem os dois tipos de verba, vão tramitar nos dois, né, amor? Como a gente lembra. Ou vão tramitar nos dois, no caso do Silval também. Tem. Ele está respondendo nas duas esferas. Eu quero saber o seguinte, no Exército Brasileiro não tem chance do cabo julgar o general, né? Não existe, a justiça castrense é hierárquica. É hierárquica, né? General julga general, né? Com o fim do foro para todos, significa dizer que um desembargador pode ser julgado pelo juiz de primeira instância. Que o ministro do Supremo Tribunal Federal pode ser julgado por um juiz de primeira instância. Como é que vai funcionar isso? Como nos Estados Unidos. Cabe recurso, você ontem disse, duplo grau de jurisdição, ele que recorra, eventualmente, se for condenado, e recorra até a sua última instância, não podendo ele mesmo participar do julgamento. É uma prática que nós temos que... Parece que causa uma certa perplexidade. Parece que há uma subordinação do juiz com o desembargador. Né? E não há, né? Mas desembargador, ele hoje é cobrado por condomínio atrasado. Ora, quem vai julgar a pendenga vai ser um juiz. E qual é o problema? Muitas vezes o juiz, ele de repente até, de certa maneira, subordinado com trabalhos administrativos, ele vai ser obrigado a julgar o desembargador, que não pagou o condomínio, que tem problema com cartão de crédito, que tem problema no clube, que bateu o carro. O desembargador é um ser humano como outro qualquer, o ministro é um ser humano como outro qualquer. A única diferença na hora de dar as indenizações, né? Bom, as indenizações contra o cidadão comum geralmente não são... Não são dadas, inclusive, porque é um mero aborrecimento. Só que o mero aborrecimento para um juiz, um desembargador e um ministro custam 50 mil, geralmente, aos cofres públicos ou particulares. Isso é uma coisa que vai mudar com o tempo, inclusive. Com o exercício do julgamento de outros magistrados, o próprio magistrado também vai mudar. A intensidade e o grau da calúnia, né? Do aborrecimento. Do aborrecimento. Para poder... indenizar. Às vezes não é mero aborrecimento, coisa nenhuma. Claro As pessoas escrevem coisas que não devem e causam prejuízos, né? E causam prejuízo. Tem uma questão que nós temos combatido muito aqui, que eu tenho cobrado muito aqui, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Eles não têm o direito de serem seletivos.
Eles não têm o direito de esconderem fatos da sociedade. Tem 2 anos já, ou mais, a delação do Dóia. Foi no início do governo Pentax. O Dóia foi lá, fez a delação, aceitaram a delação. Tanto aceitaram que o Dóia está solto. Se não aceitaram, prende o Dóia. Porque ele foi lá e confessou. Ele foi lá, confessou, fez a delação. E por que aqui não se exerce o tal do princípio da publicidade? Isso, às vezes, eu posso estar sendo injusto com o Ministério Público. Pode ser que o Ministério Público pediu e que o desembargador esteja sentado em cima. Primeiro, a gente não sabe nem quem é o desembargador. Fica oculto quem que é o desembargador. Tramita sob sigilo. Isso é um absurdo. E a gente sabe que está no desembargador porque sabe-se pelo noticiário... A distribuição não pode ser sigilosa. Não pode ser sigilosa a distribuição. Pois é. Então, assim, então tem que ver com qual desembargador está e por que é que não dá publicidade no que o Dóia falou. Ué. Tem 2 anos. Estão investigando ainda. Quer dizer, o juiz não pode ser anjo da guarda do... O Riva teve anjos da guarda, né? Depois de 20 e poucos anos é que os processos começaram a andar, né? Quer dizer, esse é o medo do primeiro grau e do Tribunal de Justiça. Fora do Tribunal de Justiça começou a andar. Antero, essas particularidades do caso em concreto são muito variáveis. Por exemplo, tem alguns processos que são meus e que muitas vezes o cliente chega para mim e fala, olha, eu tenho uma impressão que eu estou investigado na Defaz. Mas você tem impressão como? Não, eu fiquei sabendo, tenho impressão, seja lá como. O que a gente faz? Pede uma certidão. Eles são obrigados, eles odeiam, mas eles são obrigados a nos fornecer certidão. Com base na certidão, nós temos o número do inquérito ou do processo, mesmo que seja sigiloso. Ao advogado, como você sabe bem, né, nós 3 sabemos bem, mesmo sigiloso, o procedimento será acessível ao advogado. Então, essa história da delação do Dóia, da delação do Nadaf, da delação de vários outros pessoas ligadas ao governo anterior, eu acho que já não é sigiloso para determinados advogados. Agora, pela questão pública, antes da deflagração de um processo onde é quebrado aí, ou um inquérito onde é quebrado aí o sigilo, é necessário que, lamentavelmente, o juiz e o desembargador segure o depoimento. Agora, o que me preocupa não é segurar o depoimento. São 2 questões, Antero. É segurar indefinidamente, aí você está coberto de razão. E segundo, que é o mais importante, negar, aí eu acho que é até uma improbidade administrativa. Negar, como negam, que haja a delação. Aí isso é muito errado. Porque, na verdade, é uma improbidade alguém falar uma mentira em público, protegendo uma determinada situação jurídica. Tá? Não há delação. A juíza, o juiz, o desembargador pode dizer, isso é uma questão de interesse do Ministério Público e do Judiciário, ponto. Até a deflagração de uma operação. Agora, muitas vezes, certificar em público de que não há, isso é uma bela improbidade. Tem uma notícia que acabou de sair aqui no G1. A Polícia Federal está realizando hoje pela manhã, eles não estão em greve. Não estão em greve. Sexta-feira, lá em Brasília, estão cumprindo mandados da Operação Satélites. E aí o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo busca e apreensão em escritório de advogados. Do advogado Bruno Mendes. Do advogado Bruno Mendes, que é advogado do Renan Calheiros. E a ordem foi expedida pelo ministro Edson Fachin. O Estatuto da Advocacia, como é que fica nisso? Não, o Estatuto de Advocacia não diz que o advogado... Pode ter busca e apreensão no Estatuto do advogado? Ele não é intocável. A gente tem que parar de pensar assim. O advogado não é imune, ele não é intocável. Se o advogado estiver em conluio com a maracutaia, fazendo ele também esquemas, ele será investigado, terá busca e apreensão, será preso, será processado da mesma forma. O que não se pode atingir do advogado são as prerrogativas dele. Por exemplo, eu não posso ter a minha conversa gravada. Se eu tiver uma gravação das minhas conversas ou da conversa dos clientes depositadas no meu escritório, isso é insuscetível
de análise judicial de busca e apreensão. Número 1. Agora, e se a conversa realmente for comigo, me envolvendo no crime? Não tem problema algum. Eu serei processado, serei objeto de busca e apreensão, serei objeto de processo. Isso é uma grande bobeira. Agora, se eu atuo como advogado e as pessoas querem me atingir de modo a enfraquecer a defesa de um cliente, isso aí está errado e é inconstitucional. Agora, Mal, a gente sabe que muitos clientes, eles buscam os escritórios de advocacia, até pelos crimes, até aqui em Mato Grosso, vários escritórios tiveram busca e apreensão, vários advogados respondem a processos criminais, o último aqui, os irmãos Tocantins, né, envolvidos na Ararate, acusados, não foram condenados ainda, né? Só na esfera das acusações, mas assim, você acredita que os advogados precisam ter esse distanciamento para se autopreservarem? Porque o que você vê é, toda vez que tem algum crime envolvendo um grande político, sempre tem um advogado que acaba sendo puxado junto para isso. Você acha que tem que ter essa separação, esse envolvimento tem que ser distanciado, como você tem em outras situações? O que falta nesse momento aí? Laís, olha, o advogado, ele não deveria ficar fazendo tricô com o cliente dele. Eu acho assim, o advogado, ele é um profissional, como o médico, qualquer outro profissional, que precisa guardar muita distância de determinados casos. Eu advoguei para, imagine, 15 a 20 operações federais ou estaduais. Nunca fiquei fazendo com tricô com o cliente. Vem aqui em casa, vamos conversar, você me nomeia para cargo tal, se eu te livrar do cargo aquilo, eu cobro meus honorários, geralmente são altos, a pessoa se pode me pagar, paga, ótimo, passar bem, vamos batalhar. Vamos colocar a cara no jornal, vamos discutir, vamos polemizar, isso é uma coisa. Agora, ficar fazendo tricô e entrar no grupo político do acusado, né? Tem um ditado antigo, né, que quem se mistura com os porcos, farelo come. Então, uma coisa é ser advogado, outra coisa é ser do grupo político de determinada pessoa. Quem se integra a grupo político, a grupo administrativo, responde tanto quanto um mau gestor. Então é preciso guardar uma certa distância e alguma independência do próprio cliente, muitas vezes. O advogado, o médico, o dentista, o contador, ele precisa ter tanta independência que chegue para o cliente dizendo, olha, eu não dou consultoria, já aconteceu isso uma vez comigo, eu não dou consultoria para o crime. Ele, como assim? Falei, eu não posso dizer previamente o que você deve ou não deve fazer, porque isso eu não estou defendendo o criminoso. Eu estou dando consultoria, eu estou orientando o crime. Como não fazer, não é comigo. Quando você tiver algum problema, aí você me procure. Mas o que acontece? Claro que os honorários milionários seduzem. E essa consultoria para o crime pode ser paga com cargo público, pode ser paga com indicação política para tribunais, pode ser pago com várias possibilidades políticas. Mas isso que você está falando não significa dizer que o advogado não pode se filiar a partido, né? Você acabou de se filiar ao partido, né? Eu sou filiado ao PSDB, isso é uma coisa. Isso é uma coisa, não tem nada a ver. Agora, a partir do momento que eu, por exemplo, assumo um cargo público na gestão, eu sou sujeito, primeiro, à crítica pública, isso é uma coisa normal, eu sou servidor público, eu estou servindo a sociedade. Depois, eu tenho que estar muito esperto, porque no final das contas eu estou sujeito a uma ação de improbidade administrativa, ações de fiscalização do Tribunal de Contas, vocês discutiram ontem aqui, e eu respondo também, algumas vezes solidariamente, até mesmo pelos meus subordinados ou pelos meus chefes. Então eu preciso ter muita atenção quando entro na administração pública. Tá. Então, consideração final, você considera positiva a aprovação do fim do foro por prerrogativa de defensão? Quem não considera, não é? Quem não considera? Todo mundo considera. Esse é o tipo de coisa, é o tipo de jogada egoísta do político que beneficia a população. Eu defendo o fim do foro e estou assustado do Senado ter aprovado por unanimidade. Você está perplexo. Mas claro que é por causa de interesses, é claro que vai abarrotar a primeira instância, está coberto de razão, é claro que é uma tentativa de resolver colocando uma série de nulidades em primeira instância, está certíssimo.
Mas veja você, Antero, como o capitalismo, como o nosso sistema é interessante. Até o egoísmo alheio nos ajuda. Tá, e se a Câmara dos Deputados e o Senado aprovarem o fim do foro? Que a gente torce para aprovar. Aplicação imediata, porque é uma A regra de aplicação processo. imediata, então cessa o processo lá no Não cessa. Ele Supremo, simplesmente é enviado. ele transfere, né? Ele simplesmente é enviado. As regras de processo penal, qualquer mudança, elas são aplicadas de imediato. E as regras de processo penal, direito substantivo, elas só se aplicam quando é em benefício do réu. Processo é imediato. Penal é só em benefício do réu. Tá certo, deputado. Segunda vez que você está me elegendo. É vício de entrevistar deputado aqui. Advogado Eduardo Mahon, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado a todos. Desejo um bom dia, de greve ou de trabalho. De qualquer maneira, uma satisfação estar aqui. Todo dia a gente escuta.